A fazenda Hollowbrook sempre esteve isolada de tudo, perdida entre colinas geladas e campos que pareciam não ter fim. Era uma propriedade muito antiga, construída lá no século XVIII. E quase todas as famílias da região contavam histórias sobre ela. Histórias que ninguém se atrevia a verificar, claro. A mais famosa era sobre um jogo infantil chamado Palmeia, ou como alguns conhecem, Clap Game. Dizia-se que foi criado por crianças que viveram ali muito antes da casa se tornar a ruína que é hoje. A brincadeira era simples. Você batia 2 palmas e esperava que algo respondesse. Só que o algo, segundo a lenda, não era humano. Quando ouvi essa história pela primeira vez, pensei que era só mais uma daquelas lendas de vilarejo europeu, sabe? Daquelas inventadas para afastar os curiosos e manter a privacidade do lugar. Mas no ano passado, o destino me pregou uma peça. Fui contratado para fotografar propriedades rurais abandonadas e adivinha qual nome estava na lista? Hollowbrook. Cheguei lá perto do entardecer. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a atmosfera era tudo menos bonita. O vento era frio, cortante, e assobiava pelas árvores secas. A casa, com suas janelas quebradas e paredes descascadas, parecia me encarar de volta. Havia um silêncio pesado no ar, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração, esperando que ninguém incomodasse o que vivia ali dentro. Perto da entrada, encontrei um pedaço de madeira apodrecido no chão, com algo gravado. A escrita era rústica, quase infantil. Eu me aproximei e li: "Se você for bater palmas, não bata 3. Aquilo me deu um arrepio, mas a curiosidade falou mais alto. Eu tinha um trabalho a fazer, afinal. Empurrei a porta da frente, que rangeu em protesto, e entrei. Por dentro, a fazenda era um retrato do tempo. Móveis cobertos por uma grossa camada de poeira e teias de aranha, paredes rachadas que mostravam o esqueleto da estrutura, e portas que se moviam sozinhas com a corrente de ar. Fui até o celeiro, e lá encontrei algo estranho. Havia pegadas pequenas no chão empoeirado, como se crianças tivessem passado por ali recentemente. Mas isso era impossível. A fazenda estava abandonada há décadas. Quem estaria brincando ali? Foi então que a ideia me veio. Um impulso idiota, motivado pela lenda que eu tinha ouvido. Respirei fundo e no meio daquele silêncio bati 2 palmas. O som ecoou pelo celeiro e pelas estruturas vazias da casa. Por um momento nada. Só o som do vento, mas então veio a resposta, um som fraco, abafado, vindo de dentro da casa principal. Meu sangue gelou. Não era um eco. O som era diferente, arranhado, como se algo tivesse dificuldade para juntar as mãos. Meu coração disparou, mas eu precisava saber o que era. Voltei para a casa grande e subi a escada principal devagar. Cada degrau rangia sob o meu peso, como se estivesse me avisando: pare, volte. Mas a curiosidade, ou talvez a estupidez, me empurrava para frente. Cheguei ao corredor do 2º andar. A escuridão era quase total, quebrada apenas por feixes de luar que entravam pelas janelas sujas. Respirei fundo e tentei de novo. A resposta veio na mesma hora, e desta vez, muito mais perto. Vinha do final do corredor. A porta do último quarto estava entreaberta, convidando e ao mesmo tempo repelindo. Empurrei a porta devagar. O cheiro de mofo e poeira era insuportável. O quarto era de criança. Havia bonecas antigas espalhadas pelo chão, com vestidos rasgados e olhos de vidro que pareciam me seguir, todos apontados para a porta. No canto mais escuro do quarto havia um armário enorme de madeira escura. O ar ficou gelado de repente. Foi quando eu ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, mas claramente infantil. Mais uma, só mais uma. Minhas mãos tremiam, mas a voz me hipnotizou. Contra todo o instinto de sobrevivência que gritava dentro de mim, eu ergui as mãos mais uma vez. Silêncio. Um silêncio profundo, mortal, que parecia absorver todo o som do mundo. Nada. Nenhum sussurro. Nenhuma resposta. Por um segundo senti um alívio imenso. Foi só minha imaginação. Mas então, o som explodiu atrás de mim. Virei em um pulo, mas não havia ninguém lá. O corredor estava vazio. Antes que eu pudesse processar, outro som, bem ao lado do meu ouvido. Um som seco, próximo, íntimo. Girei de novo, desesperado, mas o ar estava vazio. Naquele instante, a porta do quarto se fechou com um estrondo violento que fez a casa inteira vibrar. As bonecas no chão caíram para o lado, como se tivessem perdido o equilíbrio. O armário no canto do quarto rangeu, um som lento e agonizante, como se algo pesado estivesse se movendo lá dentro. Foi quando a ficha caiu. O aviso na madeira. Não bata 3, eu tinha batido 2 palmas 3 vezes. Sem querer, eu tinha batido 6. O armário se abriu com uma violência brutal. Da escuridão lá de dentro, um par de mãos pequenas e deformadas surgiu, com dedos longos e tortos. Em seguida, um rosto sem olhos. Apenas 2 buracos negros e profundos que pareciam sugar a luz.
A criatura sorriu. Um sorriso largo demais para aquele rosto pequeno. E seus ossos estalaram enquanto ela se endireitava. Ela ergueu as mãos e bateu palmas com uma força grotesca, sobrenatural. A cada palma, a casa inteira tremia e o ar vibrava. Eu não esperei para ver mais nada. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Sem olhar para trás. O som das palmas me seguia, ecoando pelos corredores, descendo as escadas, atravessando o campo aberto, até que finalmente desapareceu na escuridão da noite. Eu nunca mais voltei a Hollowbrook. E jamais voltarei. Mas às vezes, à noite, quando estou sozinho em casa e tudo tá escuro e silencioso, eu juro que ouço. E eu sei que ela ainda tá me procurando. Obrigado por assistir. Se gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima.